paz de Cristo seja com todos. É uma alegria muito grande para nós também podermos participar deste culto convosco. Os irmãos têm um lugar muito especial no coração da nossa família e então é sempre uma alegria muito grande estar convosco. É verdade que hoje não estamos todos, estamos divididos por paróquias, porque os outros mais velhos estão em Aveiro para também darem lá apoio ao culto. Mas graças a Deus, porque onde quer que estejamos, encontramos-nos diante da face do mesmo Deus. E essa é a nossa esperança e a nossa alegria. Queria convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Amós. Eu sei, é uma maldade num domingo de manhã mandar abrir as Bíblias num livro de um profeta com nome esquisito, que fica lá naqueles lugares pouco frequentados das nossas Bíblias, mas é aqui que vamos meditar, o livro do profeta Amós, e nós vamos ler no primeiro capítulo apenas os primeiros 2 versículos. Livro do profeta Amós, pelo silêncio do folhear, creio que já todos encontraram. Então vamos ler a palavra de Deus. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Oremos uma vez mais. Bom Deus, é diante da Tua palavra que nós nos colocamos esta manhã para que instruas os nossos corações e seja com voz forte de rugido que precises falar conosco ou no suave sussurro amoroso. Fala conforme as nossas necessidades, porque não queremos engrandecer-nos diante de Ti, mas queremos antes humilhar-nos e receber a Tua instrução de acordo com aquilo que precisamos para melhor Te conhecer, para melhor Te amar e para melhor Te servir. E isto oramos em nome de Jesus. Amém. O rugido do leão, assim chamei a este sermão. E não vamos falar da história do Rei Leão, do Simba e do seu rugido que punha em ordem a floresta. Vamos falar do rugido de um leão maior do que este. Um leão que é supremo sobre todas as coisas. Falaremos sobre a supremacia de Deus sobre toda a terra. Mas antes de entrarmos nos pormenores deste texto, convém-nos entender o contexto em que ele se insere. Amós, o profeta que escreve as palavras deste livro, que recebeu da parte de Deus esta profecia, ele profetizou, como diz logo no versículo 1, nos dias de Uzias, que era rei em Judá, e nos dias de Jeroboão, que era rei de Israel. Estes 2 reis tiveram longos reinados. Uzias reinou 50 anos, Jeroboão reinou 39, o que significa que eles gozaram de um tempo de grande estabilidade política, não é? Que nem sempre era o normal naqueles dias. E eles, por causa dessa estabilidade e do seu longo reinado, eles puderam construir uma grande prosperidade em ambos os reinos.
a instabilidade entre as nações que tradicionalmente eram inimigas, quer de Israel, quer de Judá, que andavam em guerra entre si, proporcionou um tempo de acalmia para estes dois reinos, o que possibilitou que eles pudessem crescer. Cresceram territorialmente, retomando a posse de algumas cidades que anteriormente tinham perdidas. Cresceram militarmente, reunindo e fazendo aumentar os seus exércitos. E, sobretudo, cresceram economicamente, acumulando riquezas e prosperidades. Amós, que era de Judá, ele foi enviado a profetizar, estranhamente, a Israel, ao reino vizinho. O reinado de Jeroboão era um reinado politicamente forte, por causa do sucesso da sua governação, mas ele era caracterizado, como normalmente acontece quando há um longo reinado e um estabelecer de poder, pela deterioração da justiça e da moral social. O acumular das riquezas era feito à custa da opressão dos pobres. A falsa segurança de um tempo de paz e da prosperidade conduziu também a um desleixo moral, a beberrices, a banquetes, a imoralidades sexuais e, sobretudo, a uma prática de culto que não desapareceu, mas perdeu o seu sentido. Os templos em Betel, em Gilgal, em Berseba, continuavam a fervilhar de atividade religiosa, mas isso era inconsequente na vida do povo. Isso não estava a conduzir o povo ao arrependimento, não estava a conduzir o povo ao abandono do seu pecado, a uma vida santa. Pelo contrário, a adoração nos templos era apenas uma demonstração da falsa e superficial piedade do povo. No capítulo 4, por exemplo, nós lemos no versículo 4: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. A cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Isto era o que eles faziam. Mas depois diz no capítulo 5 e no versículo 4: Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Mas não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis por Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei. O ir ao templo, o oferecer os sacrifícios, não significava que eles buscavam ao Senhor. E este era o contexto de corrupção moral, espiritual, em que este povo vivia. Apesar disso, e por causa da prosperidade dos dois reinos, mas sobretudo de Israel, para quem esta profecia é focada, as pessoas achavam que estava tudo bem. Estava tudo bem. Tudo corria bem. Os negócios corriam bem, havia paz, havia prosperidade, havia dinheiro no bolso. Os cultos nas igrejas, nos templos, continuavam com a sua normalidade. Isto já era eu a tentar fazer a transposição para o nosso próprio contexto. Porque a nossa vida não é muito diferente desta, pois não. Tal como eles, nós também vivemos tempos, podemos dizer, de alguma prosperidade e de paz. Nós podemos manter as nossas práticas religiosas, a nossa aparência de piedade. Fazemos tudo aquilo que vem ao nosso coração para fazer, seguimos os nossos caminhos, traçamos os nossos planos e buscamos atrás deles. Não vivemos com as lutas e as dificuldades de outros tempos. Mas apesar disso, nós desligamos a fé em Deus que confessamos dos nossos comportamentos diários no trabalho, na família,
no trato com o nosso próximo e convencemo-nos que, uma vez que continua tudo bem, então nós temos a aprovação de Deus. Conforme a profecia que Deus deu a Amós demonstra, não era assim. Deus não estava contente com o povo. Deus não olhava para a multidão dos seus sacrifícios com agrado. Pelo contrário, a mensagem de Deus seria bem dura. E Ele chama Amós para cumprir esta missão de alertar o povo. E antes de focarmos em Deus, vamos focar em Amós. Amós vivia, como nos diz ali, em Tecoa, e ele era pastor. Tecoa era uma aldeia, ficava a sul de Belém, e apesar do texto dizer que ele era um pastor, talvez a melhor palavra não seja esta, ou pelo menos não é a ideia que nos transmite quando lemos esta palavra pastor, não é? Pensamos que ele andava lá no campo a cuidar das ovelhas, mas a palavra que é emprego descreve melhor um supervisor de pastores. Ele era um proprietário, tinha rebanhos, tinha homens a seu cargo, ele era um criador de gado. E, portanto, provavelmente Amós era um homem de responsabilidade e de uma boa posição. E Deus chama este homem para ir ao reino vizinho, a Israel, com uma palavra de julgamento e com uma palavra de convocação ao arrependimento da parte de Deus. E Amós utiliza no texto da sua profecia muitas ilustrações que estão ligadas talvez ao seu dia-a-dia. O rugir do leão, como lemos ali no versículo 2, as armadilhas, o crivo onde se limpa o grão. Apesar de pastor, ele era um homem culto, ele era um homem informado, ele entendia os meandros políticos, a história das nações, as batalhas históricas, os pecados que também afetavam essas sociedades. Se nós lêssemos, e não o fizemos para poupar um pouquinho o nosso tempo, do versículo 13 em diante, há uma palavra da parte de Deus para uma série de cidades vizinhas, apontando os pecados de cada uma. Então, Amós compreendia o contexto político, o contexto religioso, o contexto do mundo em que ele estava inserido. Ele era um observador atento, sensível das práticas religiosas da sua própria nação e ele era um conhecedor das Escrituras e do Senhor que nelas estava revelado e da história do povo com ele. Talvez por isso Deus tenha escolhido Amós. Apesar disso, a escolha de Amós não é uma escolha provável. Porque Amós não era deixem-me usar esta expressão, um religioso profissional. Ele não era um profeta, ele não estava lá a estudar as Escrituras, ele não era um sacerdote no templo, ele era um homem de negócios. Ele era um criador de gado. E quando Deus chama Amós e diz, olha, tu agora vais ali, à nação ao lado, aos teus irmãos em Israel, que lembro, Judá e Israel, apesar de serem um povo, estavam em guerra civil uns contra os outros. Não se davam. E agora vais lá e vais ser o meu profeta. Esta era a primeira dificuldade de Amós. Ele era um pastor e não um profeta. No capítulo 7 e no versículo 14, ele diz, quando falava com o sacerdote Amazias, versículo 14, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Eu sou o que sou, não sou profeta, sou um criador de gado.
Mas Deus enviou-me para cumprir esta missão. Deixa-me falar de um aspecto particular, que muitas vezes é para nós um obstáculo para cumprirmos as tarefas que Deus coloca diante de nós. Nós somos obcecados, talvez demais, com as nossas qualificações. Nós dizemos sempre que não somos capazes. Dizemos sempre que aquilo não é para nós. Inventamos desculpas. E olhando para as Escrituras, nós encontramos tantos homens de Deus que inventaram desculpas. Moisés inventou desculpas. Gideão inventou desculpas. Tantos. Isso não é para mim, Senhor. Eu não fui treinado para isso. Eu não tenho formação para tanto. Eu não fiz não sei o quê. E nós ficamos obcecados com as qualificações que achamos que são necessárias para cumprir a tarefa. E essa obsessão interna que nós temos, nossa própria, com as qualificações, muitas vezes é o tropeço que nos faz não cumprir a tarefa que Deus nos confiou. Às vezes o problema nem está em nós, mas ficamos preocupados com a opinião dos outros. Pensamos, eu não tenho as qualificações, eles não me vão ouvir. Eles vão olhar para mim e vão dizer, porque é que eu hei de dar ouvidos a um criador de gado que não é profeta, nem é sacerdote, nem é coisa nenhuma. E enchemos a nossa mente com isso. Mas se Deus nos chama a uma tarefa, então essa é a tarefa que nós temos para cumprir. Se Deus te envia, então vai. Porque, usando aquele chavão que ouvimos muitas vezes, Deus não chama os qualificados, Deus qualifica os chamados. O poder de Deus aperfeiçoa-se na fraqueza. É o poder de Deus que supre a necessidade daquilo que nós não podemos fazer. E é bom que assim seja, para que não haja dúvidas que a obra é de Deus e não nossa. Por outro lado, às vezes estamos também obcecados com a nossa própria vida. Nós fazemos planos, nós construímos coisas e depois parece que de repente a vontade de Deus para nós vem pôr tudo do avesso e vem mudar tudo. O Amós criou um negócio de sucesso. Ele era um criador de gado. Ele tinha pastores à sua responsabilidade. A sua vida estava estabelecida. Estava tudo correndo dentro dos planos. E um dia Deus dá-lhe uma visão e diz: Amós, tenho outra coisa para ti. Vai fazer esta missão muito, muito, muito difícil. O que é que tu farias numa posição dessas? O que é que tu farias se Deus viesse a ti e te chamasse para ir cumprir outra tarefa que não aquela que tu colocaste na tua cabeça, que seria a tua vida, o teu plano, aquilo para o qual tu estás a trabalhar e para o qual tu estás a construir? Estamos tão obcecados com os nossos planos que muitas vezes não damos espaço para obedecer àquilo que Deus nos está a dizer que devemos ir e fazer. A verdade é que tudo aquilo que construirmos por nós mesmos será como aquela casa sobre a areia que ruirá, ou como aquele edifício de palha que será consumido. Mas tudo aquilo que construirmos, segundo a vontade de Deus, permanecerá eternamente para a sua glória. Amós tinha esta dificuldade. Ele era um pastor e não um profeta. Mas ele ultrapassou. Ele ultrapassou essa dificuldade com as suas qualificações. Ele ultrapassou o facto de ter que deixar aquilo que sempre tinha feito e que lhe estava a correr bem, e ele foi. Havia uma outra dificuldade de Amós.
Amós era de Judá e ele foi enviado até Israel, um território, desde a morte de Salomão, arqui-inimigo. No capítulo 7, nos versículos 12 e 13, diz assim: outra vez a conversa entre Amazias, o sacerdote de Betel, e Amós. Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas aqui em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Ele foi enviado a território hostil, a território inimigo, onde ele não foi bem acolhido. Aqui, com todas as palavras, mandaram-no embora. Vai pregar para a tua terra, vai chatear outros, não queremos ouvir-te. É interessante, num à parte, aquilo que o sacerdote disse. Aqui é o santuário do rei e o templo do reino. De quem é que deveria ser o santuário? Do rei? O santuário era do rei? O templo era do reino? Como estava longe Israel do Senhor. Eles precisavam de ouvir aquilo que Amós tinha para dizer. Mas eles estavam cegos e surdos e os seus corações endurecidos. E isso dificultava a tarefa de Amós. Ir a um contexto hostil, onde as pessoas não queriam ouvir, onde as pessoas estavam cheias de si mesmas. Isso punha em causa a segurança de Amós. Esta palavra de Amazias era uma ameaça velada. Olha, é melhor ires embora para a tua terra e comer lá o teu pão. Vai enquanto é tempo. Vai enquanto nós não tomamos outras atitudes em relação a ti. E nós também vivemos obcecados com a nossa segurança. Esse é outro tropeço para nós. Vivemos obcecados com a nossa segurança. Mas se eu falar, se eu abrir a boca, se eu defender a verdade, se eu confessar a Jesus, então o que é que será de mim? Eles não querem ouvir. Eles estão cheios de si mesmos. Eles construíram templos para si mesmos, onde se adoram a si mesmos. Eles estão a dizer para eu ficar calado. E nós tememos pela nossa segurança. Nós começamos a pensar o que é que será de nós. Será que os amigos nos vão voltar as costas e não vão querer mais falar connosco? Será que na nossa família nos vão fechar a porta também? Será que no emprego seremos prejudicados? O que é que será de nós? E tentando preservar as nossas vidas, nós colocamos-nos naquela posição bem perigosa de que Jesus falou. Aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la. Cuidado. Amós, ele também venceu esse tropeço. Ele sabia ao que ia. Ele ouviu as ameaças. Sabem o que é que ele respondeu a Amazias? Ele disse assim: eu não sou profeta, sim, mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Foi assim que Amós respondeu às ameaças. Ele não teve em conta a sua própria segurança,
mas ele com ousadia cumpriu a missão a que Deus o enviou. E a terceira dificuldade de Amós é que a mensagem que ele tinha não era uma mensagem agradável. Em ter que deixar a sua vida para ir fazer outra coisa, para ir ser profeta. Ter que deixar a sua vida para ir falar àqueles que eram inimigos e não queriam ouvir. Já seria difícil. Mas se a mensagem dele fosse agradável e aceitável, então muitos destes problemas eles cairiam por terra, não é? Se a mensagem de Amós para aquele povo fosse: Deus está muito contente convosco, alegrai-vos, continuem a fazer como estão. Olha, Deus ama-te. Olha, Deus quer dar-te o melhor, encher a tua boca de bens, ainda mais do que tens feito até aqui. Bem, as ameaças provavelmente não surgiriam. Amós seria acolhido como um herói, chamado para falar em todos os templos, chamado para falar na presença do rei, far-se-iam celebrações, seria tudo fácil. Mas a mensagem de Amós não era essa. Aquilo que Amós foi dizer em Israel foi o seguinte, nós lemos no versículo 10 do capítulo 7. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Esta era a mensagem de Amós. A mensagem de Amós era: Jeroboão foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Israel foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. A multidão dos sacrifícios que são apresentados nos templos são abominação para o Senhor. Ele não os aceita. E a espada de Deus está levantada contra Jeroboão e contra Israel. E certamente eles serão arrancados da sua terra. O juízo de Deus virá sobre o pecado. Deus não tomará o culpado por inocente. Deus não suportará mais a rebelião de Israel. E esta mensagem dura era a mensagem mais impopular de todas. Notem que Amazias disse ao rei: a terra já não pode mais sofrer todas as suas palavras. Já não aguentamos mais ouvir isto. Já não aguentamos mais ouvir isto. Isso é o nosso último tropeço. A nossa obsessão com a popularidade. Talvez como nunca, hoje isso se torna evidente, como somos obcecados com a popularidade, com a aceitação, com a aprovação dos outros. Estamos sempre em busca disso. E as redes sociais, de que tanto se fala, elas foram um instrumento que treinou o nosso coração, que já não precisava de grande treinamento para isso, a ficar viciado em popularidade.
e em aprovação. Mas o que fazer quando a mensagem que nós temos para entregar não é popular? O que fazer quando a mensagem que nós temos para entregar, num contexto hostil, num contexto cheio de si mesmo, de pessoas que vivem para si mesmas, de pessoas que constroem os seus próprios ídolos, de pessoas que se afastam de Deus, de pessoas que acham que está tudo bem consigo, que não há nenhum problema, que não precisam de coisa nenhuma. Como podemos nós chegar diante delas e dizer: Deus pesou a tua vida e tu foste achado em falta, e o juízo de Deus está sobre ti. Arrepende-te. Ninguém quer ouvir isso. Não seremos populares se essa for a nossa mensagem. Mas essa é a mensagem que nós fomos enviados a levar ao mundo. É certo que a mensagem não é só sobre coisas más. Toda a mensagem de julgamento carrega em si as palavras de esperança e da misericórdia e da graça de Deus. Busca ao Senhor e vive. Era essa também a mensagem de Amós. O Evangelho é, por isso, boas notícias. Boas notícias porque, em primeiro lugar, abre os nossos olhos e os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos a verdade a nosso respeito, para sabermos o que realmente somos e do que realmente precisamos diante de Deus, porque nos equivocamos muitas vezes acerca disso. Mas também são boas notícias porque Ele dá a resposta que nós precisamos, apontando-nos para Jesus, apontando-nos para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua dádiva de amor, para a sua morte em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, para que agora, por Ele, possamos viver para Deus. Mas é certo que se estas são as palavras que enchem a tua boca e o teu proceder a cada dia, em cada relacionamento, isso não vai contribuir muito para a tua popularidade. E isso é um tropeço. E aquilo que eu gostava que cada um de nós pensasse esta manhã era exatamente: quais destes são os meus tropeços? Em qual destas áreas tu estás a lutar? Estás com dúvidas sobre se és capaz ou não de cumprir a missão? Estás mais ocupado com a tua vida, em construir as tuas coisas, a tua família, que está só no início, ou a escola, a faculdade, o que seja que tu planeias e tentas construir? Estás preocupado com a tua segurança, com a tua popularidade? Tu precisas trazer essas coisas diante de Deus. E invocando aquilo que falamos na última retirada, tu precisas matar o teu ego diante da cruz. Precisas. Tu tens que ser um Amós. Tu tens que levantar-te e ir. Mas o que terá movido Amós a empreender uma tarefa tão difícil como esta? Era Amós assim tão melhor do que nós? Às vezes essa é a ideia que nós temos sobre estas personagens que temos nas Escrituras, não é? Eles eram muito melhores do que nós. Mas não. Eram pessoas como nós, também com fraquezas e com lutas, como consideramos. Num comentário que li, o autor escrevia assim: o ministério de Amós não é o que esperaríamos de um pastor judeu.
A sua vida e atividade normal foi interrompida por uma irresistível compulsão da parte de Deus. Vou repetir. A sua vida e atividade normal foi interrompida por uma irresistível compulsão da parte de Deus. No capítulo 13, versículo 8, nós lemos: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Depois de ter ouvido o Senhor naquela visão, na cabeça e no coração de Amós, não havia nenhuma outra alternativa a não ser deixar tudo e ir cumprir a tarefa que Deus lhe deu. Uma irresistível compulsão da parte de Deus. Deus moveu de cuidar de ovelhas para declarar uma mensagem contra Israel. E Amós não era um teimoso judeu nacionalista, um zelote religioso, nem um profeta de uma nova seita. Ele era apenas um homem que recebeu a palavra e várias visões de Deus. Amós levantou-se para proclamar a palavra de Deus, porque ele sabia e conhecia quem era o Deus que o chamou. Ele recebeu a palavra e foi. Quem é este leão que ruge? Talvez, se considerarmos um pouco melhor quem é Deus e como Amós via o Senhor, nós percebamos porque ele não pôde resistir a cumprir a missão que Deus lhe deu. Amós apresenta o Senhor como uma figura formidável, o leão que ruge. Esta imagem que provavelmente era familiar a Amós, não é? Tinha que guardar os seus rebanhos dos leões. Não é? Há coisas que nós agora já não perdemos pela distância, não é? Mas o rugido de um leão, dizem, ouve-se a quilómetros de distância. Ouvir um rugido de um leão, daqueles leões chefes, o leão alfa, não é? Põe o temor de Deus no coração de qualquer um. Esta imagem, não é? Pretende colocar em evidência que o Senhor que envia a mensagem é o supremo ser sobre todas as coisas, todos os reinos, todos os reis, todos os homens. Aquilo que Deus mostrou a Amós não era só contra Israel. No capítulo 1 ele fala de Damasco, ele fala de Gileade, ele fala de Azael, ele fala de Biquiatavan, ele fala do povo da Síria e daí por diante. Ele fala de todos os povos e ele diz: eu sou o leão que ruge sobre todos. Ao referir-se a Deus ao longo de todo o livro, Amós usa estes nomes. Ele é Jeová, o Senhor absoluto, 47 vezes. Ele é o Senhor Jeová, 19 vezes. Ele é o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Ele é o Senhor Jeová dos exércitos. Ele é Jeová, Deus dos exércitos, Senhor. Jeová, Deus dos exércitos. Jeová, o vosso Deus. Deus. Deus revela-se em poder, rugindo como um leão, sujeitando a si todas as coisas. Era este Deus que Amós conhecia. Foi este Deus que Amós viu.
E foi deste Deus que ele recebeu a missão. Deus era o soberano. Versículo 2 do capítulo 1 que nós lemos, diz assim: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Ele era o soberano. Ele vai rugir desde o lugar da autoridade. Ele também é, enquanto soberano, aquele que detém a autoridade. E ele também é, por causa disso, temível, porque era isso que o rugido do leão instigava nas pessoas. Ele é o juiz. Versículo 3 diz assim: Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. E se continuássemos a ler o texto, a expressão é sempre a mesma. Por tantas transgressões e mais uma, eu não vou adiar o castigo, eu vou cumprir o meu juízo. Ele é o juiz. Ele é omnisciente. Este rol de acusações mostra que tudo aquilo que os homens fizeram em secreto, Deus conhecia. Que tudo aquilo que estava apenas nas intenções dos seus corações, aos olhos de Deus era descoberto. Ele é o Deus omnisciente. E quando nós ouvimos estas coisas, nós pensamos, mas que Deus terrível é este? Todos nós deveríamos tremer de medo dos pés à cabeça. Porque o leão ruge. Mas notem o que diz o versículo 9. Do versículo 2, do capítulo 2. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o fruto por cima e as raízes por baixo. E também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. O Deus terrível e temível é também o Deus abençoador. É o Deus que faz as coisas impossíveis, que abre os caminhos onde eles não existem, que derrota os inimigos que se levantam contra ele para abençoar o seu povo, aqueles a quem ele ama. Versículo 6 do capítulo 5. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. O Deus terrível, mas abençoador, é um Deus misericordioso, que retarda a ira para que tu te arrependas. Ele diz: busca-me e vive. Busca-me e vive. Amós conhecia o Senhor desta maneira. E foi este conhecimento que ele transmitiu ao povo. E este conhecimento do Senhor, tanto da severidade como da bondade,
deveria conduzir o povo à ação, ao arrependimento, à confissão e à santificação. Este conhecimento, tanto da severidade como da bondade de Deus, profundamente ilustrada na cruz de Cristo. Aí nós vemos toda a severidade de Deus contra o teu pecado. Porque Ele não poupou ao seu próprio Filho para descarregar a sua ira e satisfazer a sua justiça. Mas aí vemos também toda a bondade de Deus, porque foi em Jesus e não em ti que Ele descarregou essa ira, para que tu agora sejas perdoado e reconciliado e restaurado. Diante da severidade e da bondade de Deus, a convocação da palavra é esta: arrepende-te, confessa o teu pecado e vive. Busca a Deus e vive. Abandona o pecado e santifica-te. Essa era a motivação de Amós. Mas não só de Amós. Temos tantos outros exemplos nas Escrituras. Quando Isaías viu o grande, sublime trono de Deus e percebeu como Deus era santo, ele disse: eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas depois de ter sido purificado, e quando Deus pergunta quem irá por nós, o Isaías, que dizia eu não sou digno, disse eu vou. Porque ele já não podia mais ficar em silêncio. Ele não podia mais ficar calado. Ele não podia mais guardar só para si esta mensagem gloriosa do Evangelho, tanto da severidade como da bondade de Deus. O apóstolo Paulo descreve-se a si mesmo como um exemplo de piedade, o melhor dos fariseus. Mas quando ele encontrou e entendeu o mistério do Evangelho, passou a referir-se a si mesmo como o mínimo de todos os santos e o principal dos pecadores. A obra que Deus realizou na salvação de Paulo impeliram-no a gastar o resto da sua vida em prisões e naufrágios e açoites e tantas provações terríveis para pregar este Evangelho da bondade e da severidade de Deus. Jesus certa vez estava na casa de um homem fariseu e ele foi abordado por uma mulher pecadora, provavelmente prostituta, que lhe lavou os pés com lágrimas, que os enxugou com os cabelos, que os ungiu com perfume. E perante o choque do auto-justificado fariseu, Jesus conta uma parábola acerca de dois homens devedores, a quem foi perdoada uma dívida. E ele pergunta: quem ama mais? O que tinha a maior dívida, respondeu Simão. E Jesus termina proclamando: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Talvez o nosso problema, a razão da nossa preguiça, a razão da nossa vergonha, a nossa obsessão com a nossa segurança ou a nossa popularidade, as nossas desculpas acerca das nossas qualificações, tenha mais a ver com isto do que qualquer outra coisa. Talvez
nós ainda sejamos contados entre aqueles que sentem que foram pouco perdoados e por isso pouco amamos. A história de Amós e os exemplos que consideramos agora demonstram-nos que um correto conhecimento de Deus dá-nos um correto conhecimento de nós próprios. E que um correto conhecimento de Deus dá-nos um correto entendimento sobre a sua obra. E que, inevitavelmente, um correto entendimento de Deus e da sua obra motiva-nos a agir para a sua glória. E que assim o Senhor nos ajude. Amém.